Trabalhar à noite nunca foi minha primeira opção. Sou motorista de aplicativo e, para ser honesta, comecei nesse horário porque precisava sustentar minha filha. Durante o dia, ela está na escola e à noite é mais fácil ganhar um pouco mais, mesmo que isso signifique lidar com estradas escuras e ruas desertas. No início, eu até gostava. As corridas eram tranquilas e quase sempre levava gente saindo de festas ou bares. Claro, algumas situações eram desconfortáveis, mas nada fora do normal. Até aquela noite. Era uma quinta-feira qualquer. A cidade estava mais silenciosa do que o normal e eu já pensava em encerrar meu turno. Tinha lá acabado de deixar um cliente e estava dirigindo de volta para o centro, tentando encontrar uma corrida antes de ir para casa. Foi quando o aplicativo notificou uma solicitação. Aceitei sem pensar muito. O ponto de embarque era em uma rua escura, nos arredores de um parque. Quando cheguei, esperei alguns minutos, mas ninguém apareceu. Olhei pelo retrovisor, chequei o celular. O nome do passageiro não estava claro, apenas Senhor X. Ótimo, mais uma brincadeira, murmurei, prestes a cancelar. Foi então que vi. No banco de trás, pelo canto do olho, percebi uma figura. Achei que não tivesse ouvido a porta abrir, talvez por estar distraído. Boa noite, qual o destino? Perguntei, tentando soar profissional. Nenhuma resposta. Virei-me rapidamente, mas o banco estava vazio. Olhei para a câmera de segurança instalada no carro e lá estava ele. Uma figura sentada no banco de trás, imóvel. Meu coração disparou. Olhei para o banco novamente. Nada. Voltei para a tela da câmera. Ele ainda estava lá. Não consegui me mover por um momento, congelada entre o desejo de sair correndo e a necessidade de entender o que estava acontecendo. A figura parecia errada, escura demais, como uma sombra condensada, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio. Desliguei o carro e saí, o ar frio da noite batendo no meu rosto enquanto tentava me acalmar. Talvez fosse um defeito na câmera, uma falha no sistema. Convenci-me disso e voltei para o carro. Mas antes de sair, chequei a câmera mais uma vez. O banco de trás estava vazio. Suspirei aliviada, mas ao dar partida no carro, ouvi algo. Um leve som, como uma respiração profunda vindo de trás de mim. A respiração no banco de trás era sutil, quase imperceptível, mas eu sabia que estava ali. Meu corpo inteiro ficou tenso. Tentei dizer a mim mesma que era apenas o barulho do motor ou um som externo qualquer. Não fazia sentido. Ninguém estava ali. Você está sozinha, murmurei para mim mesma, mas minha voz saiu fraca, pouco convincente. Olhei para a câmera mais uma vez. Nada. O banco estava vazio. Suspirei aliviada, mas o arrepio na nuca não desapareceu. Liguei o carro e dirigi para longe daquela rua o mais rápido possível, tentando deixar aquela sensação para trás. As horas seguintes foram estranhas. Fiz mais algumas corridas, mas a cada parada sentia como se alguém estivesse observando. O retrovisor parecia diferente, como se as sombras no banco de trás estivessem mais densas, mais presentes. Mas sempre que verificava a câmera, não via nada. Foi então que aconteceu novamente. Uma corrida normal, uma mulher jovem, risonha, voltando de uma festa. Estávamos conversando sobre coisas triviais quando a vi ficar tensa de repente. Você está levando alguém além de mim? Perguntou ela, olhando para o banco de trás. O coração disparou. Não, só você. Por quê? Ela hesitou. Eu achei que... Não importa. A corrida terminou, mas as palavras dela ficaram comigo. Assim que parei o carro, chequei a câmera de segurança. E lá estava ele. A mesma figura sem rosto, sentada, imóvel. Minha visão ficou turva. Desliguei a câmera, tentando ignorar, mas o som voltou. Aquela respiração lenta, quase zombeteira. Naquela noite, fui para casa mais cedo. Tranquei a porta e me sentei no sofá, tentando processar o que estava acontecendo. Liguei para uma amiga que também trabalhava como motorista e contei o que aconteceu. Ela riu. Você só está cansada, deve ser o reflexo de algo ou um problema na câmera. Eu queria acreditar nela. Mas os dias seguintes só pioraram. O passageiro sem rosto começou a aparecer com mais frequência.
Às vezes, eu o via no reflexo do retrovisor. Outras vezes, ele surgia na câmera, mesmo quando não havia nenhuma corrida ativa. Então, percebi algo ainda mais perturbador. Ele só aparecia em determinadas ruas. Sempre ruas escuras, quase desertas, como se algo naquela escuridão o chamasse. Foi quando comecei a notar um padrão. Sempre que ele surgia, algo ruim acontecia. Um acidente, uma briga, ou pior. Os padrões ficaram impossíveis de ignorar. A cada noite, o passageiro sem rosto se fazia mais presente. Sempre no banco de trás, sempre silencioso. A câmera de segurança parecia ser a única coisa capaz de captá-lo, mas mesmo quando ele desaparecia, eu sabia que estava lá. A conexão com os eventos trágicos começou a me assombrar. Uma noite, após deixar um cliente em uma rua deserta, ele apareceu na câmera. O tic-tac do relógio no painel parecia sincronizado com a respiração que ouvia no carro. No dia seguinte, vi a notícia. Um atropelamento fatal exatamente naquela rua. Tentei convencer a mim mesma de que era coincidência. Mas como explicar que ele sempre surgia antes de algo ruim? Era como se ele estivesse me mostrando os lugares onde a tragédia aconteceria. Minha paranoia crescia a cada dia. As noites pareciam mais escuras, os ruídos mais altos. Comecei a evitar as ruas onde ele aparecia, mas isso não adiantava. Em algum momento da noite, ele sempre voltava. Decidi que precisava de respostas. Fiz uma pausa no trabalho e pesquisei obsessivamente sobre incidentes em ruas que ele havia visitado. O que descobri foi perturbador. Todos os locais onde ele apareceu tinham um histórico de mortes. Pessoas atropeladas, assaltos fatais, acidentes misteriosos. Era como se ele estivesse preso a esses lugares, esperando algo. Mas por que ele estava no meu carro? Uma noite, incapaz de suportar o medo, parei o carro em um lugar seguro e olhei diretamente para a câmera. "Quem é você?" perguntei, minha voz ecoando no silêncio. A resposta veio, não com palavras, mas com um movimento. Pela primeira vez o passageiro se mexeu. Sua cabeça, aquele vazio sem rosto, inclinou-se levemente para o lado, como se estivesse me analisando. Meu coração disparou. Saí do carro, deixando a porta aberta. A respiração parecia segui-lo, como se ele estivesse apenas alguns passos atrás de mim. Quando finalmente criei coragem para voltar, a câmera estava desligada, mas no banco de trás havia algo que não estava ali antes. Um cartão preto, sem texto, exceto por uma frase gravada em prata. "Você não pode fugir." Não. Meu corpo ficou paralisado ao olhar para o cartão preto. A frase gravada parecia brilhar na escuridão, como um aviso direto. "Você não pode fugir." Tentei jogar o cartão fora, mas ele parecia colado à minha mão. Quando finalmente consegui me livrar dele, algo estranho aconteceu. O motor do carro ligou sozinho e a câmera de segurança acendeu, mostrando a figura sem rosto novamente, agora sentada no banco do motorista. Um pânico indescritível tomou conta de mim. Saí correndo, deixando o carro para trás. Precisava me afastar, mas cada passo parecia pesado, como se algo estivesse puxando meus pés para o chão. Atrás de mim, ouvia o som da porta do carro se abrindo lentamente e a respiração profunda que já conhecia tão bem. "Você não pode fugir", uma voz ecoou. Era baixa, mas preenchia o espaço ao meu redor. Virei-me, mas não havia nada ali, apenas a escuridão. Meu carro estava vazio, a porta aberta, balançando suavemente com o vento. Mas eu sabia que ele estava por perto. Quando criei coragem para voltar ao carro, tudo parecia normal. O cartão preto havia desaparecido, assim como o passageiro sem rosto. Mas a câmera de segurança não funcionava mais, e o ar dentro do veículo estava mais frio do que lá fora. Continuei trabalhando, tentando fingir que tudo era apenas fruto da minha imaginação. Mas naquela noite, ele voltou. Não como uma figura imóvel na câmera, mas como algo que eu podia sentir. Um peso no banco de trás. Uma presença. O espelho retrovisor começou a vibrar levemente e as sombras no banco pareciam se mexer. Tentei ignorar. Liguei o rádio, aumentei o som, mas nada abafava a respiração. Então ele falou de novo. "Você me viu. Agora você carrega isso." Eu queria responder, mas minha garganta estava seca.
Meus olhos estavam fixos na estrada, mas o retrovisor mostrava algo que eu nunca mais esquecerei. O passageiro estava se inclinando para a frente, aproximando-se lentamente do meu ombro. Quando olhei de relance para o banco de trás, não havia nada ali, mas o retrovisor me mostrava o contrário. Desde aquela noite, ele nunca me deixou. Não importa a hora ou o lugar, sinto a respiração e o peso no banco de trás. O passageiro sem rosto não é só um cliente, ele é um lembrete. E agora, eu me pergunto, quantos outros motoristas já o encontraram e quantos sobreviveram para contar?